Se paz, meus irmãos, como vocês estão? Meu nome é Pedro, eu estou aqui sempre 3 vezes por semana fazendo uma mensagem de paz e conhecimento da palavra. E hoje a mensagem que eu quero trazer era para termos cuidado, e atenção com as coisas que este mundo nos oferece. Então, convido a todos a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer do mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem nos de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém, ele respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Antes de irmos para a mensagem, eu quero convidar você a me ajudar a espalhar o Evangelho. É uma coisa muito simples, uma coisa muito rápida que você faz. Curta este vídeo, comente, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal com a notificação ativada. Desta forma, o YouTube vai entender que esse vídeo é algo relevante e vai cada vez mais espalhar a mensagem de Deus pela plataforma. E também quero te convidar a seguir os nossos canais nas redes sociais, os quais vou deixar os links aqui abaixo. É legal ver, como essa parábola aponta justamente para aquilo que aconteceu com Jesus. Ele fala, que no final, Abraão falando com o rico, depois de ele ordenar a Abraão que Lázaro retorne, à terra dos vivos e à vida de seus irmãos, Jesus traz uma coisa muito interessante que fala sobre ele. Ele fala que algo que Abraão disse, que mesmo que os mortos, alguém dentre os mortos ressuscite, as pessoas não iriam acreditar. E é isso que aconteceu, Naquela época Jesus era visto como um profeta, assim como Moisés e muitos outros profetas que passaram pela nação de Israel. Mas Jesus, assim como diferente dos demais profetas, ele ressuscitou dentre os mortos. E a palavra dele não foi ouvida pelas pessoas daquela época. E hoje, infelizmente, continua assim também. Uma coisa que eu tenho lembrança, uma coisa de 15 anos atrás, uma época onde ainda era possível falar sobre Deus dentro das escolas, algo que hoje é impossível pela agenda que estão querendo implantar neste mundo. Mas eu me lembro de assistir um vídeo, que até vou deixar aqui abaixo
nos comentários é um vídeo sobre essa passagem do rico e o Lázaro. Era uma coisa assim feita, né, já nos dias atuais, né, trouxeram a passagem para os dias atuais, e foi uma coisa assim assustadora e atormentadora quando o rico morreu e foi levado ao inferno. Assim, é uma coisa que marcou na minha mente. Então, quando eu retornei, né, ao Evangelho, conheci a palavra de Deus finalmente, eu visitei essa passagem do rico e o Lázaro e pude lembrar, né, daquilo que eu tinha assistido muito tempo atrás. E essa passagem ela é interessante por alguns motivos. Muitos teólogos creem que não é uma parábola, porque nós temos 3 personagens aqui, né? E Jesus fala que havia um homem rico, havia um mendigo por nome de Lázaro, né? Que ele nomeia Lázaro, coisa que ele não fez em suas outras parábolas. E também temos a presença de Abraão. Parece que realmente essa história aconteceu e Jesus estava nos contando e nos alertando, né? Nessa passagem aqui nós temos a figura do rico, que ele vivia em banquetes diariamente, vestia-se de linho finíssimos, né? Como a passagem aqui nos traz, e fala que ele morreu e foi sepultado. Diferente do que aconteceu com Lázaro, né? Lázaro, nessa passagem aqui, ele é uma antítese da figura do rico. E nos é mostrado, né, nos é falado que Lázaro vivia à beira da mesa do rico, né? E querendo se alimentar apenas das migalhas já lhe satisfazia. E era de tanta miséria que Lázaro vivia, né? Tanto mal que Lázaro vivia nessa terra, que até os cachorros vinham lamber suas ossos, né? Ele vivia junto dos cães. Mas quando ele morreu, não fala nada sobre o seu sepultamento, mas é nos dito que ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então tem algumas mensagens que nós podemos tirar dessa passagem. Uma delas é que não é problema ser rico. Tem uma tensão que muitas pessoas, a riqueza é o problema. Não é. Nós temos muitos personagens na Bíblia que foram ricos. Visto aí Abraão, José de Arimateia. Mas o problema da riqueza é se apoiar nela e viver dependente dessa riqueza. Viver em prol dessa riqueza somente. Não ajudar, né? Viver como se aquilo ali fosse o nosso norte. E não, nosso norte é Cristo. A nossa vida tem que ser para Deus. A palavra mesmo fala, né, que não podemos servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Um não vai ficar satisfeito. Então, não há problema em ser rico e viver uma vida confortável. Mas se apoiar nisso que é o problema. E o pecado do rico nessa passagem não foi ser rico, mas sim a avareza. Porque ele teve diversas oportunidades, né? Não deixa claro, mas deixa implícito que ele teve diversas oportunidades de ajudar a Lázaro. E ele não pôde fazer isso. Então, o pecado do rico foi a avareza. E a pobreza de muitos hoje nessa terra, ela não é financeira, ela é espiritual, né? Muitas vezes, as pessoas que têm mais dinheiro, elas vivem uma completa ausência de Deus. Naquele afã de procurar ser rico, procurar cada dinheiro. Elas não procuram ter uma comunhão com Deus. Por isso nós vemos que muitas das pessoas que cometem suicídio, elas têm posses. Não são pessoas tristes, não são pessoas pobres. A riqueza ela produz um vazio espiritual na vida da pessoa, né? Como nós não podemos servir a 2 senhores quando nós colocamos a riqueza como centro, né? Como ponto principal da nossa vida, da nossa caminhada, né? Da nossa peregrinação aqui nessa terra, nós tiramos Cristo. E quando Cristo sai, né? A nossa vida é completamente transformada para o mal, né? Como eu falei no início aqui,
Hoje não existe mais não se fala mais sobre Deus, sobre a Bíblia, não tem uma educação, um ensino religioso, um ensino espiritual nas escolas. O que acontece quando nós tiramos Deus do meio? O inimigo entra e faz morada. Então hoje nós vemos muitas escolas, né, onde o bullying, a depressão entre os alunos é crescente, há diversos problemas, diversas abominações, né, entre professores e alunos que estão acontecendo no nosso meio. E também vemos homicídios, crimes acontecendo, coisas horrendas realmente dentro das escolas. Então, quando nós tiramos Jesus, nós tiramos Deus da nossa vida, dos ambientes, né, aos quais nós permeamos, é onde o diabo entra e faz a festa. Infelizmente, ele faz o alvoroço que ele quer, não é? Nós, cristãos, nós temos como maior riqueza Jesus. Ele é a maior riqueza que um ser humano pode ter. E nós, como nessa passagem, né, nós temos os ricos, e nós vemos que muita gente tem pobreza espiritual. O que nós temos que fazer nessa terra é doar a Deus. É uma coisa muito interessante quando nós doamos, né, a Cristo, nós doamos a palavra, a esperança que nós conhecemos. Essa esperança ela se multiplica, porque se eu tenho uma folha de papel, divido ela no meio, eu vou ficar com uma parte e a outra pessoa vai ficar com outra. Mas quando nós dividimos a Jesus com outras pessoas, aquela pessoa recebeu Jesus, e o Jesus que habita em nós, ele é engrandecido, ele é aumentado. É uma coisa muito impressionante quando nós podemos passar Jesus, né, essa esperança que é Cristo para as outras pessoas. E nós devemos fazer com que este mundo conheça a graça e a salvação, né? Porque a salvação, ela não vem por obras humanas, ela não vem por riqueza humana, mas ela vem do alto, ela vem de Jesus, ela vem de Deus. Mas uma coisa nós temos que ficar atentos, né? Não é para nós ficarmos de braços cruzados esperando com que Jesus volte, que Ele vai nos levar. Nós temos que ter atenção, porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. E se nós vivermos, né, uma fé que ela é morta, quando nós morremos, né, quando nós somos tirados dessa terra, a nossa fé pura e simples em Jesus, sendo que nós não fizemos nada para levar o reino de Deus às pessoas, a nossa fé ela não terá valido de nada. E nós devemos ter muita atenção, né? Porque assim como o rico teve a chance de abençoar a vida de Lázaro e não fez, né, viveu aquilo ali somente para ele, nós que temos, né, conhecemos o Evangelho, conhecemos a Cristo, se nós vivermos isso e não mostrarmos isso às pessoas, às nações, nós corremos o risco de, quando nossa peregrinação terrena se findar, nós sermos jogados no mesmo lugar onde o rico está, né? E de lá haverá choro, ranger de dentes, tormento, um fogo que arde, e nisso não haveremos de sair daquele lugar, né? Haverá um abismo entre o inferno e o seio de Abraão, entre o lago de fogo e enxofre e os céus. Mas acho que o maior tormento vai ser ver, né, estar naquele lugar, olhar para o alto e ver as pessoas tranquilas, as pessoas, né, conversando com Jesus. Pensa só um segundo nisso. Pensa você estar num lugar, né, vendo Jesus, vendo as pessoas conversando com Jesus, convivendo com Jesus, vendo a glória de Deus enchendo aquele lugar, os anjos andando, cara, vai ser lindo o céu. Mas pensa você estar num ambiente onde você não pode sair dali e vive um tormento eterno. Pense nisso. Volte para Jesus, entregue sua vida a Jesus. Deixe Ele conduzir a sua vida para que você não caia naquele lugar. Porque nós já estamos livres da morte. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas se você insistir em viver
as coisas deste mundo, né, em detrimento às coisas celestiais, né, querer acumular riqueza, acumular experiências mundanas em detrimento às experiências celestiais, você vai ficar, né? Quando Jesus chamar, você não estará lá. E é um ambiente onde você vai, né? Se você não mudar o seu caminho, se não mudarmos, né? Se nós não mudarmos os nossos caminhos, vai ser um tormento eterno de onde não haverá mais saída. Senhor Deus, muito obrigado por diversas vezes na Bíblia nos alertar, nos mostrar que tudo nessa terra aponta para Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Senhor, que a cada momento nós possamos cada vez mais levar nossa vida a Jesus, para fugir deste lago de fogo e enxofre, de onde haverá sofrimento eterno. Senhor, nos ajude a entender e ver que nós devemos cada vez mais fazer obras nessa terra, obras para o reino de Deus, para que a sua glória seja manifestada nessa terra. Ó Pai, nos dê força, nos dê inspiração e nos dê luz para caminhar sobre este mundo tenebroso. Nós os pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.